que é mesmo alma suicida? O que é uma alma homicida? Não é? A gente fica pensando, por exemplo, que homicídio é só com os bandidos, não é? Que assaltam, que roubam. Pois eu vou começar com um relato de um pai. Ele traz a história de que teve um filho e que ele achava o filho dele muito lerdo. O menininho tinha dificuldades na escola, tinha dificuldades de aprendizado, mas não trazia assim nenhum quadro que pudesse achar que ele era, enfim, que tivesse uma doença mental grave. Ele desencarnou tem mais ou menos uns 30 anos e com ele tem uma história com o filho dele, não é? Com 50 anos atrás, o filho dele desencarnou. Tem 30 que ele desencarnou, o filho desencarnou 20 anos antes dele. E naquela época não se sabia de dislexia, TDAH, graus leves de autismo, espectros apenas de autismo. Hoje, graças a Deus, a medicina, a psicologia, a psiquiatria ampliou bastante, a fonoaudiologia, não é? Hoje nós temos aí a ciência, por isso que eu digo que a gente brigar com a ciência, a gente tem que ter muito cuidado, porque olha o quanto a ciência avançou. E naquela época não tinha esse avanço. Então o pai achava que era preguiça, que era descaso, que era falta de responsabilidade. Ele me dizia, Lu, a gente falava com ele, ele levantava a cabeça assim, ele olhava, parecia um olhar de atrevimento, parecia um comportamento assim de quem estava agredindo até a gente, sabe, Lu? Ele olhava assim e aquilo me mexia num ponto em mim muito forte. E naquela época, né, tudo é educação, os professores, os médicos diziam, não, tem que bater, bater era educar. Bater em mulher, né, a religião mandava bater nas mulheres, os maridos batiam nas mulheres, se achavam que elas estavam muito se expondo, não é? Se eles tinham ciúmes. Meu pai, por exemplo, batia muito em minha mãe por ciúme. Então eram outras épocas. E ele disse que batia demais no filho. Batia, e ele ia perdendo a cabeça. Ele disse, Lu, eu vivi mesmo como... A diferença minha para um bruto era muito pouco, eu era um bruto. Eu bebia muito, eu fumava, eu tinha não sei quantas mulheres na rua, eu frequentava direto o prostíbulo. Isso era ser homem. Então eu não tinha a menor ideia da frequência energética que me envolvia, não é? Da frequência energética na qual eu estava envolvido. E eu começava a bater no meu filho, aquilo ia me dando uma coisa tão forte. E um dia ele saiu correndo, muito desequilibrado, e apesar de naquela época os carros andarem mais devagar, não era tanto, né? 50 anos atrás. Aí mais ou menos em 2000, quanto? 1970, né? 70. Um carro o atropelou e ele desencarnou. Ele saiu desesperado, fugindo da minha mão. Ele já estava ensanguentado, não é? Porque eu batia, dava murro, chutava, quebrava a boca, dente. E ele correu na rua e desencarnou. Na hora eu tomei um baque, né? Eu tomei um choque, tomei um baque muito forte. E aquilo fez, inclusive, que eu não batesse mais nos outros filhos. Eu tinha mais 2 filhos, eu não quis ter mais filhos. Aquilo me deu um baque.
E foi aí que eu enveredei mesmo, né? Invernei na bebida, invernei no cigarro, depois eu fui para os tóxicos, para as drogas mais pesadas, enfim. E quando eu desencarnei, eu fui para o umbral. E eu estava muito... Quando a gente não usa bem o corpo, quando a gente não usa bem as nossas energias, não é, Lu? A gente desencarna, continua naquele desequilíbrio. Eu sentia necessidade de sexo, eu sentia necessidade de bebida, de frio, de cigarro, e foi esse filho que foi me buscar. Na realidade, na hora que eu o vi no umbral, foi que eu comecei a entender que eu também tinha desencarnado, não é? Foi um choque para mim, eu não tinha nem percebido, para você ter uma ideia, de tão louco que eu já estava, não é? Com minha mente, eu desencarnei com a mente já muito desgastada em turbulência, e ele foi me buscar. Eu resolvi ir com ele, eu segui com ele, eu fiquei muito emocionado de vê-lo ali, não é, vivo, tão bonito. E eu fui com ele, meu filho foi me resgatar. E fazendo os tratamentos na Colônia Luminosa, nos hospitais, nos trabalhos de conversa, para eu poder entender melhor a minha encarnação, o que é que eu tinha feito dela. Eu falo desse trabalho no meu livro Caminhos de um Aprendiz, na segunda casa astral do livro, né? Eu falo desse trabalho que é feito no plano espiritual. E ali eu descobri que eu tinha sido um homicida. Eu escolhi esse relato exatamente porque ele foi um de que me fez pensar em muita coisa. Em muita coisa, não é? Quantas pessoas atropelam aí pessoas e têm condições financeiras, escapam da justiça? Como elas vão saber? Como elas vão se sentir de, ao chegarem no plano espiritual, descobrirem que elas são homicidas? E eu fiquei conversando com ele, ele já está se recuperando, e eu perguntei para ele, como foi para você descobrir que você era um homicida? Ele fez, olha, Lu, na hora que eu percebi, eu vi que eu era. Não é? Se eu não tivesse batido tanto no meu filho, se eu não fizesse o que eu fiz, ele não sairia correndo, fugindo de apanhar. E atravessou a rua da porta de casa, o carro pegou. Ele fez, foi muito duro, mas em momento nenhum eu consegui me enganar. Dizer, não, mas eu só bati, ele que correu. Eu não consegui ir para essas justificativas, porque era muito claro para mim o que eu tinha feito. E ele disse que ele espera dele que ele realmente entenda isso, né? Que ele consiga praticar aqui na matéria tudo o que ele está aprendendo. Todas as lições dele estão sendo de valorização da vida. Ele está trabalhando, acompanhando mentores que vão ao umbral, tirar pessoas que passaram por extermínio da vida, pessoas que passaram por homicidas também. Ele está acompanhando para ele ver ali pessoas como ele, não é? Que não valorizaram a vida, nem a sua própria, nem a vida dos outros semelhantes.